Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Amém? Achou aí, meu irmão? Então presta atenção. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais triste do que os outros jovens da vossa idade. Assim poria em perigo a minha vida, e eu temo. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, e que nos se dê legume a comer e água a beber. Então se examine diante da vossa aparência e a vossa presença dos jovens, que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederá com os teus servos. E ele consentiu isto e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceu os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias, o vinho que ele deveria beber, e lhe dava legumes. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, não encerrar essa campanha que ainda há milagres, que aquele que conhece Deus, ele nunca desiste. Aquele que conhece Deus, ele nunca desiste da vitória. Nunca. Às vezes vem alguma coisa para a nossa vida que a gente não está esperando, algum mal, alguma situação terrível, daquele que já é cristão. E ele fala assim: puxa vida, será que Deus não está vendo? Puxa vida, por que foi me acontecer isso? Por que veio essa tristeza, essa enfermidade, esse problema? E a primeira coisa que bate na nossa vida é o desânimo. Primeira coisa. Então eu fico imaginando Israel, aquele povo que viu os milagres de Deus ao vivo, e de um dia para a noite ele foi levado cativo para a Babilônia. Claro que todo o povo tinha pecado, mas esses jovens não tinham pecado, e tinha mais gente lá que estava andando direito com Deus. Então eu fico imaginando que na cabeça dele passou essa pergunta, mas nunca ele pensou em desistir. Eu já estou aqui mesmo, eu vou entrar nessa dança, aí eu não posso fazer nada, agora eu tenho que pegar essa conduta, porque eu sou escravo. Aqueles jovens, no seu coração, eles determinaram não se contaminar. Mesmo não entendendo o porquê que ele estava lá. Eles não desistiram de servir a Deus. Meu irmão, nunca desista de servir a Deus. Nunca, por mais dificuldade que você não esteja entendendo, sempre, você pode deixar tudo, mas não deixa de servir a Deus, porque você vai entrar numa gelada e vai ser destruído. Você não sabe o que está acontecendo, mas santifica. Você não sabe o problema, porque veio, como você vai resolver, mas santifica. Amém? Isso não é motivo para nós desistir. Eu não sei o que vai vir na minha vida nem na sua. Possivelmente nós teremos problema pela frente. Mas o primeiro passo não é você querer entender o que Deus está acontecendo, é você santificar. Ele colocou no coração, ele disse assim: não, eu não vou entrar nessa de beber, não vou entrar nessa de comer essas comidas sacrificadas ao ídolo, mesmo que ele esteja me obrigando. Eu não vou. Ele falou com Deus e Deus deu graça ao copeiro. Quer dizer, Deus abriu a mente do copeiro, e quando ele falou com o copeiro,
A palavra que saiu da sua boca foi direcionada por Deus e o copeiro falou assim, vamos ver. E disse que passado 10 dias, meu irmão, ele estava mais bonito que os outros. Primeira coisa, santificação traz saúde para você. Quando você começou a vir na igreja, você tinha uma aparência, não tinha? Depois de algum tempo você encontrava uns amigos lá da velha vida. Aconteceu com você isso aí, Vânia? O pessoal falava assim para você, nossa, o que você tem? Você está diferente? Não é? Você está diferente, o que aconteceu com você? Porque a aparência ela vai mudando. O corpo vai mudando. A forma de falar muda. A forma de pensar muda. A santidade, a luz, traz outras coisas para a sua vida. A sua aparência fica bonita. Não é porque você tocou maquiagem, porque você cortou o cabelo, não. É porque você vai ficando a imagem e semelhança de Deus. E Deus é bonito ou é feio? Deus olha para você. Quando a pessoa olha para você, vê a aparência de Deus. Então a gente está preocupado muito com colocar no nosso corpo que vai fazer bem. Mas na verdade aqueles moços deixaram de comer a carne, deixaram de comer a bebida do rei. Devia ser uma coisa boa a comida do rei, né? Porque era servido ao rei. A Síria, a Babilônia era o maior império daquela época. Para comer legumes. Mas o que sustentava eles? A santidade. O que sustenta a tua vida, a tua saúde, a tua vitória é a santidade, meu irmão. O desânimo vem por causa do pecado. O que afasta você da vitória é o pecado. O que afasta você de Deus é o pecado. Quando você carrega um pecado, a primeira coisa que você quer fazer é deixar de vir na igreja. A primeira coisa que você para de fazer é orar. Você não tem força para orar, você não tem vontade para orar. Você fala em Deus, mas você não para falar com Ele. Você pode ter uma enfermidade, você gruda mais com Deus. Você pode ter uma dificuldade financeira, você gruda mais com Deus. Mas o pecado separa você de Deus. A gente perde a força para vir, a gente perde a vontade de lutar. A gente perde. Mas aqueles moços começaram a se santificar. E eles ficaram melhor que os outros. Aí o eunuco, que era o copeiro, olhou e falou, não rapaz, vocês estão mais bonitos, continua aí. Então nós temos que continuar nos santificando. Apareceu enfermidade? Santifica. Está na luta? Santifica. O que é santificar? É deixar a conduta do mundo. Diz que ele resolveu não se contaminar com os costumes do rei. A comida, a bebida, o vinho, né? Ele estava presente, mas ele não se contaminava. Eu posso viver no mundo e não se contaminar? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Então a primeira coisa, meu irmão, é não desistir. Eles não desistiram. Falou, não, nós estamos aqui nessa situação, mas nós não vamos desistir de Deus. Então já veio a primeira vitória. Saúde, eles estavam melhor que as outras pessoas. Daqui a pouco, meu irmão, a santificação começou a elevar eles. Ele começou a sair daquela esfera de igual todo mundo. E o rei começou a olhar para eles e falou assim, esse rapaz tem um talento. Você vê como é que o povo aí faz para chamar atenção? Tira a roupa, fica pelado na televisão. Você vê aquele programa Pânico, faz cada coisa para chamar atenção. Não é, meu irmão? Estou mentindo? Estou. Eles dão casa para os outros na televisão para chamar atenção. Primeiro quem fazia isso era o tal do Hulk. Agora o tal do Faro está fazendo isso. Vai lá, pega uma pessoa e dá a casa. E dá um cheque, dá a cesta básica. Tudo para todo mundo chamar atenção e ficar assistindo. Mas aqueles moços não precisaram fazer nada disso. O rei começou a olhar e falou assim, esse rapaz tem um talento. Dá essa obrigação aqui para ele fazer. Dá essa responsabilidade para ele. Deu a responsabilidade e ele saiu bem. O rei falou, puxa vida, quem é que chamou a atenção do rei? Foi Deus. O rei era idólatra, mas quem manda, meu irmão, no idólatra é Deus. Não adianta, meu irmão. Sabe quem manda no macumbeiro? É Deus. Sabe quem manda no diabo, meu irmão? É Deus. Primeira coisa, saúde. Segunda coisa, ele começou a crescer. Num lugar que era para ficar escravo, o rei começou a achar graça. Falou, esse cara é bom.
Passou em cima dos natural da terra. Aqueles que moravam lá, ficou para trás. Ele começou a crescer daqui a pouco. Sabe o que eles viraram? Político. Eles foram estadistas. Eles foram prefeito de várias cidades. Daniel não. Daniel foi governador. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram prefeitos de várias cidades de Babilônia. O rei confiou uma cidade na mão deles. Por causa que eles santificavam. Meu irmão, Deus não está preocupado se você fala bonito ou feio. Deus não está preocupado se você tem o corpo mais bonito. Uns é mais bonito, sim, nasceu mais perfeito. O dia que eu nasci tinha mais barro no céu, meu irmão. Então Deus podia usar bastante barro, né? O Robson, o dia que Deus fez ele, estava faltando barro. Então foi bem pouquinho barro para ele. Entendeu? Sortudo, né? Ele foi sortudo? É nada. Né? Os parâmetros do mundo. Deus não está preocupado. É porque o Robson é magro, o pastor é gordo, o outro... Deus está querendo saber coração. Do coração. Aí eu vou colocar uma blusa que custa 10 mil reais. Deus não está nem ligando para isso aí. Deus está olhando o teu coração. Então, diante da dificuldade, santifica. Diante da facilidade, santifica também. O homem e a mulher de Deus têm que viver em santidade. A coisa mais difícil é viver em santidade. Porque nós estamos cercados da malignidade. E nós queremos ser malignos, meu irmão. Sim ou não? Te fala do pânico, mas a gente chega em casa e dá uma olhada no pânico. Estão mentindo? A carne quer aquilo. Parece que encosta na gente o que é ruim, o que é bom é difícil encostar. Não é? Então a tua vitória está na tua santidade. E a santidade começa na nossa cabeça. Eles chegaram lá, estavam presos, não sabiam o que estava acontecendo. Ele falou assim, mas uma coisa eu vou fazer. Eu não vou me contaminar. Tudo na cabeça dele. Tudo na cabeça dele. Olha o turbilhão de coisa. Puxa, eu vim parar na Babilônia, eu estou preso aqui, como é que eu faço agora? Eu tenho uma vida boa em Israel, meu Deus, como é que vai ser aquele turbilhão na cabeça? Mas lá dentro ele falou assim, mas eu não vou me contaminar. 1000 perguntas sem resposta. Mas a sua cabeça disse, mas eu não vou me contaminar. Só tem um jeito, meu irmão, de você ser cabeça nesse mundo. Você não se contaminar. Santifica. Queira Deus. Tira o comportamento que é do mundo. Tira a fala que é do mundo. Você tem que tirar. Se a fala é do mundo, ela não é sua. Se a atitude é do mundo, ela não é sua. Você não vai ser cabeça. Você não vai conseguir o milagre. Você não vai conseguir ser melhor se você não santificar. Porque quem é que colocou eles de governador? Foi Deus. Como é que uma pessoa de uma terra estranha vem escravo e vira governador? É milagre, meu irmão? Então, meu irmão, nossa vida é só pelo milagre. Milagre é milagre, irmão Voto. Não tem esse negócio de pequenininho e grande. Nós que põe tamanho. Milagre é milagre, pecado é pecado. Eu não sei o que eu faço, eu me santifico. Eu não sei porque está acontecendo isso. Eu vou me santificar. Uma perseguição, santifica. Agora está mais ou menos bom, santifica. Deus, além de olhar para você, vai fazer com aquelas pessoas que têm um certo poder, olhar para você também. Quem que é esse Daniel aí? Esse Daniel é um escravo que está aí, ó. Mas o cara é bom, hein? Ele é bom, o cara... Lá na frente, se você continuar lendo o livro, leia o livro de Daniel. Pastor, tem umas palavras... Compra a Bíblia na linguagem de hoje. Leia o livro de Daniel, você vai ver a vida desse homem e você vai ver os milagres que aconteceu na vida dele. Porque ele se santificava. Se você olhar lá na frente, o rei olhou para ele e falou assim, vamos tirar ele de prefeito e vamos colocar ele de governador, porque nele tem um espírito
de excelência. O rei falou isso, ele é excelente, tem um espírito de excelência. O que ele fala... O rei que não era bobo nem nada, porque se ele era um rei famoso, Nabucodonosor, ele não estava lá de rei porque era tonto. Viu isso nele. Falou, pô, vou trazer esse cara para trabalhar para mim. Vou trazer esse cara para o meu lado. Ah, mas ele é escravo. Não, mas vale a pena. Mas vale a pena. Daniel, ele tinha uma prática. Ele orava 3 vezes por dia ao Senhor. Vinícius, deixa o zip dele quieto, bem. Viu? 3 vezes por dia ele olhava ao Senhor. Ele orava ao Senhor. De manhã, na hora do almoço e à tarde. Era uma prática. Você já imaginou um governador parar 3 vezes por dia para orar? Para nós já é difícil. Você imagina para ele. Ele virava para o lado de Jerusalém e orava por Israel, orava pela sua família, orava para o lugar que ele estava. Meu irmão, afasta-te da religião. A religião não quer nada com santificação. A religião quer que você tenha um comportamento que ele vai te falar. Mas Deus quer que você tenha a santidade. Purifique-se, a tua saúde vai ficar nova. Purifique-se, Deus vai colocar você por cabeça. Quando nós demos lá 2 Timóteo, diz assim, procure apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Você já imaginou se Daniel tivesse alguma falha e ele fosse colocado como prefeito, o que iam apontar e o que iam falar dele? Às vezes ainda a gente não chegou no top do que Deus tem para você, porque às vezes falta uma coisinha para você acertar. Para você parece pouco, mas para Deus não tem falhinha e não tem falhona. Tem a falha ali. Às vezes a gente chega num ponto e daquele ponto a gente volta para trás sempre. A gente sempre tropeça naquele ponto. E a gente sempre está falando assim, não, eu vou mudar isso. Não, eu vou mudar isso. Não, eu vou mudar isso. Você mesmo se enjoa de você. Tem hora que você fala assim, puxa, mas já falei 1000 vezes que eu vou mudar isso, né? Você imagina Deus escutando assim, não, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso. Deus não chamou você, meu irmão, para ser qualquer um aí fora. Tem falado isso para você. Nós vamos ser perseguidos. Daniel foi perseguido. Foi até ameaçado de morte por causa da posição que ele atingiu. Mas ele não foi morto. Nós vamos ser perseguidos, mas não vamos ser alcançados. E ninguém vai conseguir tirar nós da posição que Deus colocar. Mas a santidade, meu irmão, não é uma escolha. Ela é obrigatória diante de Deus. Amém? Sede santo, porque Deus é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas todo mundo quer ver Deus, mas não quer morrer. Mas eu posso ver Deus em vida. Eu posso ver a obra de Deus na minha vida. Eu posso ver o milagre dizendo assim, isso aqui foi Deus. Eu estou vendo Deus ou não? Amém? Tenha o maior cuidado com a santificação. Tenha o maior cuidado com a sua vida, meu irmão. A sua vida é preciosa, que custou o sangue de Jesus. E agora muitas vezes nós estamos tendo o comportamento do mundo. Estamos falando palavrão. Estão blasfemando, reclamando. O que tem de crente, meu irmão, reclamando, murmurando, é um inferno, meu irmão. Você imagina aquele homem que tirou da sua terra e estava lá, ele não estava reclamando, não. Ele falou assim, não, eu vou me santificar, não sei o que vem lá, mas eu vou me santificar. Eu não sei porque eu estou aqui, mas eu vou me santificar. A única coisa que Deus exige de nós é santificação. Ele não exige que você tenha graduação, seja da faculdade, cor da pele,
mas Ele exige que você se santifique. A Bíblia fala, venha como está, mas a gente não pode permanecer como está. Amém? E não se acostume com o que você já tem. Já está bom. Eu tenho uma casinha, eu tenho um carrinho. Meu irmão, Deus tem muito mais para você. Ele estava comendo da comida do rei, ele falou, não, isso aí para mim não serve, eu não quero não. Amém? Você já levou o teu filho na faculdade, meu irmão? Cansei de falar isso para você. Pega o teu filho, põe no carro, para lá na Federal, na USP, fala, filho, vamos entrar na escola que você vai estudar. Ah, quando, pai? Quando? Se ele for pequeno, vai falar, um dia você vai estudar aqui. Vai lá, agora está de férias, está de greve lá? Está de greve ainda, irmã Rosângela? De vez em quando eu vou comer um bandejão lá. Eu vou, meu irmão. Profetizar. Todo aquele dinheiro, aquela tecnologia, nosso filho não vai ter acesso àquilo? Vai lá naquela parte da cidade que é mais cara. Eu de vez em quando vou lá na padaria Guanabara. Eu paro lá e dou uma olhada, falo, Senhor, eu quero um pedação aqui nesse lugar mais caro aqui, hein? Estou reivindicando, hein? Eu e Deus falando. Tá? Deixa escrito aí que eu quero. O melhor dessa terra é meu. Tenho trabalhado para o Senhor. Não sei quando vai, mas que vai vir. Vai vir. Estava no cruzeiro, pulei ali, quer dizer, está chegando, né? Mãos 2 pulos. Amém? É para você. Eu tenho que me santificar. Amém? Estamos na época da política. Por que a gente não tem um presidente que é de Deus? Se tivesse um homem de Deus, meu irmão, candidato a presidente, você votava sim ou não? Claro. Mas não tem. Tem. Um candidato a presidente, você pode falar assim, esse é um homem de Deus. Tem. Não tem. Deus não poderia dar a presidência do Brasil a um homem de Deus? Mas não tem ninguém que se santifica para tal ponto. Teve uma época que teve o garotinho, lembra? Foi candidato. Depois estourou trocentos escândalos dele. Ah lá. Então nós precisamos entender que às vezes os lugares melhores estão ocupados porque nós deixamos de pegar. Não, mas já está ocupado, tem gente. Vai tirar. Já tinha prefeito lá na Babilônia, já tinha governador. O rei tirou e mandou dar o lugar para Daniel. Amém? Porque quem é cabeça é você, não é ele. Quem é que ele levou ele lá? O espírito de excelência. Tudo que o cristão verdadeiro faz é melhor do que o outro do mundo. É melhor. Você vai pintar a parede, fica melhor. Você vai varrer um chão, fica melhor. Cristão verdadeiro. Porque a sua mão tem a bênção. O Salmo número 1 fala que onde colocar a mão, vai prosperar. Seja para limpar uma privada. Vai ser a privada mais limpa que vai ter. É assim que tem que ser. Ah, mas fulano sabe mais que você. Mas eu tenho um espírito de excelência. Apertar um parafuso lá na linha de montagem. O chefe vai olhar e falar, não, esse aqui aperta o melhor parafuso. Ah, eu estou precisando de um cara para pôr lá tal. O chefe já fala, e vou colocar fulano. Não, mas dá uma olhada. Não, vou pôr fulano. É assim que tem que ser e é assim que é. Daniel não chegou para o rei e falou assim, então, rei, dá uma ajuda aí para mim crescer. Tem gente que faz assim na fábrica, né? E aí? Leva um presentinho para o chefe. Bem, sou o chefe também, não tem problema, né? Mas não com segunda intenção. Então, chefe, se pintar um negócio aí, lembra de mim. Precisa disso. Precisa, meu irmão? Você vai ser chamado com honra. Não, chama lá Daniel que ele tem um espírito de excelência. Ah, chama fulano, quero que fulano faça isso para mim. Agora ele está ocupado, então eu vou esperar.
Tem 10 brigando por emprego. Você chega lá, o emprego é seu. Você sabe que eu já trabalhei de vendedor na Intersom, né? Já fui vendedor da Intersom. Logo começou a Intersom. Logo começou. Você vende os horários que tem lá, né? E eu cheguei lá, tinha uma fila assim. E eu fui na igreja, falei, pastor, precisava ser emprego. E ele falou, orar. Eu falei, vou orar e você vai pegar esse emprego. O zelão. Mas eu fui, meu irmão, na certeza. Fiquei esperando. Chegou eu, tava o Juquita lá. O Juquita era novo ainda. Agora tá só a pele. Ele orou e falou assim, você tem moto? Eu falei, tenho. Puxa vida, então vou mandar essa tigrada embora e vou contratar você. Assim ele falou. E nem viu o documento, nem viu se eu tenho experiência. Então eu vou mandar essa tigrada embora e vou contratar você. Do nada. Do nada. Assim é que tem que ser. Amém? Ah, você vai fazer arroz, vai ser o melhor arroz. Vamos colocar defeito. Ah, mas esse arroz está assim. Vem o fulano, come e fala, esse arroz está bom. Ele vem no outro dia e fala assim, eu quero o arroz que estava igual aquele dia lá. A pessoa da outra fala, não, mas não está igual. Mas é a mesma coisa, pá, arroz é arroz. Não é. Não é. Não é. É a mão da pessoa, é a bênção, é o espírito de excelência. Amém, meu irmão? Santifica. Separa o comportamento do mundo. Deus já fez alguma coisa para você, meu irmão? Sim ou não? Mas nem 1% do que ele pode fazer ainda. Nem 1% do que ele pode fazer. Do que ele vai fazer. Não, pastor, minha vida melhorou muito. Nossa, tá uma beleza. Mas não é nem perto do projeto que ele tem para você. Nem perto. A Bíblia fala que ele é infinitamente mais poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. A gente pensa coisa grande para nós, né? Mas Deus vai fazer além. Sempre Deus nos surpreende. Nós estamos vivendo numa época, meu irmão, uma das mais difíceis. Embora a religião tenha se aberto e uma facilidade de pregar, de comprar a Bíblia, nós estamos vivendo nos dias mais corrompidos que nós temos para com Deus. Essa época se vende bênção. Essa época se prega mentira. E a voz que vai mais longe, no sentido de alcançar mais gente, é justamente a voz mentirosa. Aqueles que pegam os microfones, aqueles que estão na televisão, justamente a voz mentirosa. Se veste de lobo, de cordeiro, mas são lobo, que nem Jesus falou. Ninguém quer chorar o teu choro e ninguém quer lutar a tua luta. Jesus chorava o teu choro e lutava a tua luta. Amém? Então, a única coisa que Jesus fazia em terra era chorar o choro dos outros e lutar a luta dos outros. E santificar. Enquanto os discípulos dormiam, ele estava orando. Amém? Então é preciso você entender que a chave da tua ascensão é santificar. Que nem eu contei a história hoje do testemunho de Jeová. Ela é firme no que ela fala, no que as duas falam. Ela pegou aquela doutrina e elas são firmes. E eu fiquei imaginando, olha, se essa pessoa tem a verdade e é firme desse jeito, ninguém segura. Falei para você, está discutindo por doutrina. Se eu for salvo e for morar na terra ou for morar na lua, qual é a diferença para mim? Não vai mudar nada. Eu tenho que prezar para a minha salvação. Eu tenho que colocar a minha visão em Jesus Cristo. Não, porque a Bíblia prega o reino do Deus de capa a capa. Eu falei, mentira, a Bíblia fala de Jesus capa a capa. Lá da saída do paraíso até o último dia,
em Apocalipse, fala de Jesus. Fala de Jesus. Ela quer falar que fala do reino, porque lá é salão do reino, né? Ela vai ligando uma coisa com a outra e vai costurando. Mas o que manda na tua vida é a santidade. Aprenda isso. Aprenda a se santificar. Como é que eu faço, pastor? Olhe para você. Não se conforma com as coisas desse mundo. Nós se conformamos com o pecado, meu irmão. Porque o vizinho faz, daqui a pouco a gente está fazendo também. Os filhos dos outros fazem, daqui a pouco nossos filhos estão andando junto. E vai colher choro, meu irmão. O que vai colher o teu vizinho, você vai colher também. E aí você vai achar onde é que estava Deus. Faltou a santificação. Amém? Faltou a santificação. Sem a santificação não adianta você dar dízimo, não adianta você vir na igreja, não adianta você fazer nada. Não adianta você fazer nada. Mas quando você buscar estar com as mãos limpas, Pedro fala assim, todo tempo, não falte o óleo sobre a tua cabeça e tuas vestes estejam brancas. Todo tempo. Amém? Você é uma pessoa adulta. Quando você quer uma coisa, você faz. Sim ou não? Seja santo. Você vai ver onde você vai parar. Você vai ver onde você vai parar. Meu irmão, nós não fomos chamados para ser humilhados. Já cansei de falar isso para você. Não fomos chamados. Nós vamos escutar a abobrinha, mas não vamos ser humilhados. Jesus estava na praça e veio os fariseus, veio o escriba e falou que ele era um charlatão, que ele era um... Aí ele falou assim, me convence do pecado então, mostra o meu pecado. E foi saindo um para lá e foi saindo um para cá, assim nós temos que ser. Falem, diga, mas mostre o meu erro. Quando você mandar a pessoa mostrar o seu erro, ela vai virar as costas e vai embora, porque você não vai ter, você está escondido em Jesus. Amém? Eles tentaram derrubar Daniel, tentaram derrubar Sadraque e Mesaque. Aquele povo invejoso tentou fazer de tudo, buscou toda a ocasião que eles podiam. Não acharam um erro. E aí sentaram e disseram assim, como é que nós vamos fazer então? Nós só vamos conseguir derrubar ele na questão lá do Deus dele. Porque naquilo ele não deve nada, não tem jeito, eu já vasculhei. Então vamos falar com o rei. Vamos armar uma boa para ele. Foram lá com o rei, começaram a lamber o rei. Falou o rei, por que o senhor não faz um edito aí? Edita uma lei. Que nesses 30 dias ninguém pode pedir nada para ninguém, só para o senhor. Olha que bonito que vai ser, rei. Começaram a encher a cabeça do rei. O rei falou, nossa, esse negócio é bacana, hein? E vamos fazer, assinou. Porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. E eles já ficaram lá na janela. Assinou e eles já foram para a janela. Daniel ficou sabendo do edito, pois ele continuou se santificando. Aí eles chegaram lá e falaram assim, aquele cara que o senhor gosta pra caramba, e cara, aquele um que era escravo o senhor colocou de governador, o senhor fez um edito aí, não está te obedecendo, viu? Está orando lá, ó. Manda chamar ele. Pô, Daniel, você não estava sabendo do edito e tal? Não, eu estava sabendo. Rapaz, mas será que o seu Deus vai poder te livrar você da cova do leão? Ele falou, rei, isso aí eu não vou nem te responder. Vou nem te responder. Jogou Daniel na cova dos leões. Colocou a pedra, colocou o lacre do rei para ninguém abrir. Se abrisse, morria. Aí disse que o rei estava triste porque gostava muito de Daniel. Aquela noite ele não chamou os dançarinos, não chamou comida, não chamou nada. Foi dormir, acordou cedo, cismado. Foi lá na porta da caverna e falou assim, ô Daniel, será que o Deus que você serve podia ter te livrado da boca do leão? Aí falou por falar, né?
Daqui a pouco ele escutou: vive, ó rei, que o Senhor mandou o seu anjo e não achou pecado em mim e fechou a boca. A turma achou que ia jogar ele lá envergonhado, ele saiu honrado. O rei falou: abre logo isso aqui, abre logo, tira ele daí. E tirou, e o rei ficou contente. E o rei mandou chamar aqueles homens que tramaram contra ele, e disse que jogaram aqueles homens, e antes dele chegar no fundo da caverna, o leão já pegou ele, já esmigalhou os ossos dele. E o rei ficou arrependido e falou assim: eu vou fazer outro edito, outra lei. Da minha parte, aquele que falar mal do rei de Daniel será lançado na cova dos leões. E a palavra diz que o rei enriqueceu Daniel grandemente. Grandemente. Amém, meu irmão? A santidade leva você para o alto. Por que que quando a gente chega na igreja, a gente melhora rapidinho? Porque o pastor ensina desse jeito, a pessoa cumpre até o fio de cabelo. Depois a gente vai melhorando, a gente já começa a querer dar uma dobrada para cá, uma dobrada para lá, né? Aí nós vai ficando no mesmo lugar. Santifica. Amém? O que é de Deus é de Deus. Senhor, eu te devo a minha vida está na sua mão. Quem vai usar minha vida é o Senhor. O Senhor me trouxe aqui para a Babilônia, o Senhor vai usar minha vida aqui porque eu vou me santificar. Desistir do Senhor, não desisto. Mas está chegando comida boa, comida do rei aí, ó. Ela foi benzida lá para os deuses lá. Ela foi trazido o vinho do rei, que é o melhor vinho. Não. Eu não vou me contaminar. Então você vai ter que comer só água e legumes. Não, eu como água e legumes. Mas eu fico com Deus. Fique sem nenhuma amizade, mas fique com Deus. Fique sem nenhum dinheiro, mas fique com Deus. Porque certamente o Senhor vai te honrar e vai te colocar no lugar mais alto. Amém? Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, mas o que tem aquela pessoa? Ora dá certo, abençoa. Pastor, fala aquilo e aconteceu. Sou eu, meu irmão. Você vai santificando com Deus, vai se estreitando o coração com Deus. E a maioria da sua vida não vai ser mais quem vai falar, mas vai ser Deus que vai falar para a sua boca. E isso é tanto verdade que a Bíblia fala no livro de Gênesis que houve um homem que andou com Deus, irmão Walter, e Deus tomou ele para ele. O senhor já leu isso aí? Enoque. Como é que é andar com Deus? Santificou tanto que ele foi chegando na esfera espiritual de Deus. O homem falava, o chão tremia. Por que os crentes do passado eram perseguidos, meu irmão? E quanto mais perseguia, mais milagre acontecia. Nós temos um hino aqui que nós cantamos aqui, ó. Se começarmos a orar, esse templo treme. Não era assim lá em Minas, Lourdes? Tinha 10, 12, aquilo começava a orar, aquilo começava a tremer, o fogo caía, porque era santidade. A irmã Guilhermina abriu tudo quanto é a igreja que tinha aí de chinelo de doido, não sabia nem ler, mas ela santificava. Albertina. Ela se santificava. Mulher curada de câncer veio para a igreja, sabia ler. A última que ela abriu foi lá no Monte Carlo. Monte Carlo não, para frente, no Tenor Garcia. Ela ia lá. Amém? Talvez você esteja na Babilônia hoje. Vença na Babilônia, meu. Amém? Talvez você esteja no emprego infernal. Vença lá. Talvez você esteja com o carro mais velho. Vença com o carro mais velho.
Talvez você esteja com a dívida mais alta que tem aqui dentro. Vença a dívida mais alta pela santidade. Amém? Talvez você esteja com o casamento mais difícil. Vença lá dentro do casamento pela santidade. Talvez você esteja aí hoje com a doença mais horrível. Vença a doença mais horrível pela santidade. Amém? E você vai ver, meu irmão. E você vai ver onde Deus vai te levar. Então, 3 coisas Deus quer te falar hoje aqui, ó. Nunca desista. Nunca desista de Deus. Nunca. Na pior dor, na pior dificuldade, você pode estar escravo. Nunca desista. Segunda coisa, meu irmão, santifica. Santifica. Porque Deus vai te levar em lugares inimagináveis. Amém, meu irmão? Às vezes a gente desanima. Não é motivo para a gente deixar de santificar. Às vezes a gente fica fraco. Não é motivo para deixar de santificar. O que faz a gente ficar fraco, o que é, meu irmão? É o pecado. O pecado tira você da presença de Deus e você fica sozinho. Aí você não tem mais aquela fé de vir para a igreja, você não tem mais aquela fé de orar, parece que Deus não está escutando. Então o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Aí eu volto para a presença de Deus. Aí fica tudo mais fácil. Amém? Olha para a pessoa do lado e fala aí, santifica. Ó. Amém?